Salve, salve galera! Eu sou o professor Marx. Bem-vindos ao mundo da Química. Muito bem, galerinha. A aula de hoje a gente fala sobre a eletrólise. Especificamente sobre a eletrólise ígnea, já que existem dois tipos de eletrólise. Muito bem, o que é a tal da eletrólise? Assim como a pilha, ele é um dispositivo eletroquímico, tá? Que envolve reações de oxirredução. Só que a eletrólise é um processo não espontâneo. Ela consome corrente elétrica para fazer com que reações de oxirredução que não são espontâneas venham a acontecer. Então, olha só, a corrente elétrica força reações que não são espontâneas. Tudo bem? Ao contrário da pilha, em que reações espontâneas geram corrente elétrica. Tá legal? Então, olha só. Aqui está um dispositivo de eletrólise, um pouquinho diferente da pilha. Nós temos ali uma bateria que vai fornecer a corrente elétrica para que o processo possa acontecer, né? Vamos lembrar sempre que a eletrólise é um processo forçado, não espontâneo, tá bom? Então, ó, tá lá os eletrodos inertes que podem ser de carbono ou de platina, certo? Carbono grafite ou platina. São eletrodos que normalmente não vão participar dos processos de eletrólise. Há casos específicos em que os eletrodos são chamados de eletrodos ativos, que participam ali do processo de eletrólise, mas depois a gente fala sobre isso, tá? Então, de forma geral, os eletrodos na eletrólise são inertes, tá? Não participam do processo. Muito bem. Olha só, a gente vai ter também um cátion e um ânion. Então, é o chamado eletrólito, aquilo que eu vou eletrolizar. Eu preciso que ele esteja na forma de cátion e ânion. Então, espécies com cargas, né, íons, e que esses íons tenham liberdade para se movimentar, ok? Na eletrólise existem dois eletrodos, tá? Assim como lá na pilha, lá na bateria. Tem um eletrodo negativo, então aquele eletrodozinho da direita lá na eletrólise também é negativo, porque ele é uma extensão, ele está ligado no polo negativo da pilha, certo? Do outro lado a gente tem o polo positivo da bateria, então o eletrodo da esquerda aqui da eletrólise vai ser o polo positivo porque está ligado lá no polo positivo da pilha da bateria, ok? Bom, o polo negativo vai atrair a espécie positiva e o polo positivo vai atrair a espécie negativa, ok? Bom, vamos tentar identificar se esse polo negativo é cátodo ou ânodo. O professor, cátodo é positivo, tranquilo. Calma, vamos com calma, vamos analisar. Olha só, o polo negativo da eletrólise está atraindo a espécie positiva. Espécie positiva está apta a receber elétrons e quem recebe elétrons sofre redução. E nós vimos naquela regrinha do Kral, lembra da regra do Kral? Muito bem, cátodo redução, ânodo oxidação. A redução ocorre no cátodo. Então aqui, ó, o nosso polo negativo é o cátodo, porque é ali que ocorre a redução. E ele é o polo negativo, ok? É contrário ao sinal da pilha. Vamos ver do outro lado, olha lá. O polo positivo atrai as espécies negativas, ricas em elétrons. Quem está rico em elétron está apto a ceder, a perder elétrons. E quem perde elétrons sofre oxidação. E pela regra do Kral, cátodo, redução, ânodo, oxidação. Então a oxidação ocorre no ânodo. Então note que na eletrólise o cátodo é negativo e o ânodo é positivo. Então isso é uma diferença que existe entre a pilha e a eletrólise. Mais uma, né? Porque eu já falei para você que a pilha é processo espontâneo e a eletrólise é não espontânea, forçado, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças entre pilhas e eletrólise. Olha lá, no que diz respeito à energia, ao tipo de reação, ao cátodo e ao ânodo. A energia na pilha é gerada, a pilha produz energia, enquanto a eletrólise consome energia, ok? Lá na pilha a reação é espontânea. Na eletrólise, não espontânea, forçada. Cátodo lá da pilha, qual é? Lembra que na pilha o cátodo é positivo, ok? Isso, na pilha é positivo, então na eletrólise é negativo, um é o contrário do outro, tá bom?
Lá na pilha o ânodo é negativo, na eletrólise positivo, certo? Ih, professor, vai dar maior confusão isso aí. Vai nada. Guarda bem a questão dos polos em um deles e no outro você inverte. Guarda bem na pilha. Cátodo positivo, ânodo negativo. Você pode até entender. Cátodo cátion positivo, ânodo ânion negativo. Guarda bem o da pilha. E aí na eletrólise você inverte. Tranquilidade? Beleza? Mas lembre-se, não é uma inversão porque a química tem muita frescura e etc. Não, tem sentido e eu já te expliquei por que se invertem. Ok? Mas tem uma coisa que é comum aos dois. Exato, a regra do Kral vale tanto para a pilha quanto para a eletrólise. O cátodo é o local da redução, nos dois. O ânodo é o local da oxidação, nos dois. Ok? Muito bem, existem dois tipos de eletrólise, como eu falei para você lá no comecinho do vídeo. A eletrólise ígnea e a aquosa. Na eletrólise ígnea, o eletrólito está fundido, quer dizer, ele foi aquecido até passar pela fusão, até que o sólido virasse líquido. Então ali não tem água, certo? Porque eu estou aquecendo a elevadas temperaturas para conseguir fazer com que compostos iônicos sofram a separação das suas cargas, tá bom? Na eletrólise aquosa, como o nome sugere, o eletrólito, aquilo que eu estou fazendo a eletrólise, vai estar dissociado ou ionizado em solução aquosa. Por exemplo, eu pego o sal, coloco em água. A água consegue separar o Na+, do Cl-, ok? Nessa aula a gente vai falar só da eletrólise ígnea. Na próxima aula a gente fala da aquosa, tá bom? Muito bem. Então na eletrólise ígnea eu vou fazer com que o eletrólito seja fundido. Para isso eu vou fazer aquecimento. Por exemplo, vou pegar o cloreto de sódio e aquecê-lo para que eu consiga fazer a separação dos seus íons. Essa separação é necessária para que os íons possam migrar para os eletrodos. Então, não adianta eu tentar fazer a eletrólise do cloreto de sódio sólido, por exemplo, porque os íons não têm liberdade, não têm mobilidade. Beleza? Muito bem, então o aquecimento iria separar o NaCl em Na+, e Cl-, ok? Note ali, Na+ líquido, Cl- líquido. Não é a mesma coisa de eu pegar e colocar em água. Eu estou aquecendo até que haja a separação. Isso aí vai acontecer por volta de 803 graus Celsius. É uma temperatura bastante elevada, tá bom? Muito bem, separados os íons, você vai ver o cátodo e o ânodo. O cátodo, lembre-se que é o polo negativo, e o ânodo, o polo positivo. Se o cátodo é negativo, ele atrai para ele a espécie que for positiva, né, professor? Perfeito, a espécie positiva. Então ele vai atrair o Na+. O que esse Na+ vai fazer lá? Nunca esquece do Kral. Cátodo, redução. Legal, então o sódio vai sofrer redução, quer dizer, ele vai ganhar elétrons. Sódio mais elétrons vai dar o sódio zero, o sódio metálico. Ele tinha carga +1, ganhou um elétron, zerou sua carga. Forma o metal sódio, ok? Bom, o que vai acontecer lá no ânodo que é polo positivo? O polo positivo atrai a espécie negativa, então ele atrai o ânion cloreto Cl-, que vai lá sofrer o quê? Lembra do Kral? Cátodo é a redução, ânodo, oxidação. Então esse Cl- vai lá se oxidar. Você lembra o que é oxidação? Oxidação é a perda do elétron. Legalzinho? Muito bem, perda de elétron. Então esse Cl- vai lá para virar o Cl, jogando seu elétron fora. Tá ok? Bom, só que é o seguinte, os elementos da família 7A, além de outros elementos em particular, são 7 ao todo, sempre vão formar moléculas diatômicas. Quem são esses 7, professor? Olha só, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo e iodo sempre formam moléculas diatômicas. Então, H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2 e 2, certo? Então, lembre-se desses 7 que são as moléculas diatômicas que vão aparecer para você. É importante que você se lembre. Combinado? Quais são elas mesmo? Beleza, é isso aí. Então, olha só, o Cl não vai ficar Cl sozinho, ele tem que ligar com outro Cl. Então, ele forma o Cl2, que é o gás cloro. Só que aí, para formar Cl2,
tem que partir de 2 cloretos, então tem que ser 2 Cl-. Mas cada um deles libera um elétron, então eu vou ter a liberação de 2 elétrons ao todo. Ok? Beleza, professor? Vamos com tudo! Muito bem, olha só. Tendo essas duas semi-reações, a semi-reação catódica do cátodo e a semi-reação anódica do ânodo, a gente pode juntar essas duas e obter aquela que a gente chama de reação global, certo? Reação global. O que é a reação global? É a reação que junta essas duas semi-reações. Só que para isso você tem que tomar cuidado com uma coisa. O número de elétrons da oxidação e da redução tem que ser igual. E note que não está. É 1 elétron recebido na redução e 2 cedidos na oxidação. A gente tem que arrumar isso. E como é que a gente arruma isso? A gente já fez esse processo lá nas pilhas, lembra? Isso, é o mesmo das pilhas. Basta a gente multiplicar uma equação pelo elétron da outra. Então a equação do Na eu vou multiplicar pelos elétrons lá da equação do Cl, por 2. E a de baixo pelos elétrons do Na, que é 1. Então não precisa nem multiplicar, certo? Então basta a gente multiplicar a equação do Na por 2, todo mundo. Ó, o Na vai ser 2, o elétron vai ser 2, o Na0 vai ser 2. Belezinha? Com o mesmo número de elétrons, a gente pode somar os dois, cortando o elétron. Então a gente precisa tirar ele dali. Então olha só, vamos nessa. Opa, tá tudo certo aí? Desculpa aí, pessoal, para descontrair, hein? Vamos nessa, olha só. Então, cortou os elétrons, soma o que sobrou. E a gente tem 2 Na+, mais 2 Cl-, dando 2 sódio metálico, mais o gás cloro. Beleza? É assim que a gente procede na eletrólise ígnea. Agora, vamos entender um pouquinho melhor esse processo aí na realidade, lá na indústria. Como é que funciona isso? Essa reação ocorre num negócio chamado célula de Downs. Vamos ver como é que funciona esse esquema aí na telinha cheia. Bora lá! Tá aqui então, galera, como se produz o gás cloro e o sódio metálico por esse processo aqui de eletrólise ígnea na célula de Downs. Como é que funciona? Ó, esse eletrodo aqui, ó, esse cilindro, tá? Esse círculo todo aqui, ó, vai ser sempre o polo negativo, onde vai rolar a redução do sódio, produzindo sódio metálico. Então ele é o cátodo, o local da redução. Joia. Esse outro eletrodo aqui, que é um eletrodo de grafite, ó, esse eletrodo aqui é que vai ser o nosso ânodo, nosso polo positivo, onde ocorre a oxidação do cloreto, produzindo aqui o gás cloro, que borbulha e vai sendo retirado por esse ponto aqui, tá? Aqui, em volta desse eletrodo aqui, vai haver a produção do sódio metálico. Então, aqui embaixo você tem o cloreto de sódio e aqui, ó, o sódio metálico, certo? Como o sódio metálico é menos denso que o cloreto de sódio, a densidade do sódio metálico é 0,93 gramas por centímetro cúbico, enquanto que a do cloreto de sódio é 2,17 gramas por centímetro cúbico. Então, olha só, o sódio menos denso sempre vai ficar aqui na superfície desse líquido aqui, ó. E conforme ele vai sendo produzido, ele vai sendo escoado por esse caninho lateral. Então aqui sai o sódio metálico e fundido. Aqui a gente consegue retirar, certo? Então essa aqui é a forma com que se produz o gás cloro e o sódio metálico a partir da eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Beleza? Bacana, né? Processinho bem pensado. Bom, vamos lá então para o nosso videocício para a gente aplicar os conhecimentos dessa aula. Bora lá então na nossa apostila. Pause o vídeo, resolve sozinho. Se não tiver apostila, aqui do lado dentro do nosso site, você tem o botão para download do videocício. E agora, a resolução. De volta com você, vamos resolver o videocício dado que é esse aqui. Ele fala dessa aparelhagem utilizada aí para a eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Olha só, que está representado de forma simplificada com dois eletrodos inertes A e B e conectados a um gerador de corrente contínua, uma pilha, uma bateria, por exemplo, tá? Ou alguma coisa que liga na tomada e converte, que nem o carregador do seu celular, certo? Ele está recebendo
energia de corrente elétrica alternada, né, que chega na sua casa, e convertendo para contínua. Tudo bem? Então, o importante é que você se lembre que a eletrólise só ocorre em corrente elétrica contínua, tá bom? Bom, ao se fechar o circuito, ligando-se o gerador, pode-se concluir o seguinte, que tem gás no eletrodo A, que tem cloreto no eletrodo negativo, etc, etc. Bom, vamos ver isso aí com mais detalhe na nossa tela cheia. Muito bem, galera, vamos então resolver o videocício. Olha só, ele fala da eletrólise ígnea do cloreto de sódio, certo? Aqui ele já coloca pra gente os íons que estarão presentes, ó, sódio e cloreto. Bom, na eletrólise a gente sempre tem um cátodo e um ânodo, certo? Então, o nosso cátodo na eletrólise é o polo negativo, enquanto que o ânodo é o polo positivo, ok? Esses sinais são importantes porque pelos sinais a gente vai conseguir saber quem que vai ser atraído para o cátodo e quem que vai ser atraído para o ânodo, tá ok? Como o cátodo é negativo, ele vai atrair a espécie positiva, que é o Na+. O que o Na+, líquido, vai fazer lá? Ele vai reduzir, lembra? Cátodo, redução. Ânodo, oxidação, regra do Kraut. Certinho? Tem a nossa musiquinha lá também, da pilha, mas a regra do Kraut funciona sempre, tá? Muito bem, olha só. Então, o sódio recebe um elétron, certo? Uma carga positiva ganha um elétron. Aí ele forma o sódio metálico, sódio zero, líquido pelas condições aí de temperatura, tá? O polo positivo atrai a espécie negativa, que é o ânion cloreto, Cl-, vai lá sofrer o processo de oxidação, ou seja, ele vai virar Cl e liberar o seu elétron. Não se esqueça lá da sequência que eu falei para você, ó. H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2 e I2 são moléculas diatômicas. Então o cloro não pode ficar sozinho, monoatômico. Ele forma o Cl2, que origina o gás cloro. Só que para isso, olha só, precisa partir de 2 cloretos e eu vou liberar 2 elétrons, ok? Beleza? Essas são as semi-reações. Pelas semi-reações, a gente consegue matar aqui a reação que a gente chama de reação global desse processo, certo? Para a reação global, elétron tem que estar igual. E não tá, ó, são 2 aqui e aqui é só 1. Então a gente multiplica a equação de cima pelo elétron de baixo, que é 2. E a de baixo por cima, que seria 1, não precisa multiplicar. Então todo mundo aqui vezes 2, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. Aí a gente pode cortar o elétron, certinho? Então, cortando o elétron aqui, ó, 2 elétrons com 2 elétrons, sobra pra gente a equação global do processo. 2 Na+, mais 2 Cl-, líquido também, né? Produz 2 do sódio metálico líquido mais o gás cloro, ok? Vamos identificar aqui os eletrodos, olha só. O cátodo, polo negativo, é esse aqui, certo? Então é o eletrodo A, então o cátodo é o A. O ânodo, o eletrodo positivo, tá aqui, ó, eletrodo positivo, então é o B, certo? Então aqui, ó, está o B, ok? Analisando as alternativas, você vê que a resposta correta é a letra D, certo? Onde ele diz que os ânions são oxidados no eletrodo B. Perfeito, olha lá, ó. O ânion cloreto é oxidado no eletrodo B. Beleza? Muito bem, galerinha. Espero que você tenha entendido esse exercício, hein? Chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado e que possa aí compartilhar com seus amigos o projeto do Mundo da Química, tá bom? Para você um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre.